Tal como esperado, meus amigos, o dia de ontem tivemos volatilidade. Vamos falar, obviamente, sobre isso e também analisar o gráfico do Bitcoin, o que é que raios está a acontecer, se vamos ter alguma novidade ou não, e também outras notícias que eu acho que são importantes. Antes disso, dizer que tenho aqui uma novidade para vocês. Os membros premium e quem quiser adirar também é bonito. Quem quiser aderir à minha comunidade privada, aproveita agora porque nós estamos em campanha, ou seja, quem faz uma subscrição de 6 meses tem um desconto de 6%, quem faz uma subscrição de 1 ano tem um desconto de 13%. Além disso, o dinheiro que é ganho na publicidade aqui deste canal do YouTube vai ser destinado, via sorteio após a resposta a uma questão, vai ser destinado a um membro que obviamente vai ficar muito feliz com essa quantia que vai ficar para o seu bolso. Portanto, ainda estás a tempo de aderir a esta campanha e também os membros premium têm um desconto de 20% no Aquapark de Pombal. Portanto, se gostas de água, se gostas de divertir, se gostas de levar a família, aproveita porque os membros premium têm de facto este desconto de 20%, ok? Portanto, tens no link no final do episódio, tens uma imagenzinha para carregares onde diz Alex Crypto Premium, que vai-te dirigir diretamente ao Telegram. Não tens o link também na descrição do episódio para aderir a um espaço extraordinário que muita gente gosta e acho que é efetivamente uma mais-valia. Bem, vamos então analisar o que é que aconteceu. O Fed distanciou-se do Banco Central Europeu e também do Banco Canadiano, o Banco Central Canadiano, que mantém taxas de juros inalteradas em máximos de 2001, portanto havia muita expectativa, mas aquilo que aconteceu foi manter tudo como estava. E era previsível que assim fosse. Já vos tinha mostrado que o mercado estava a precificar exatamente isso, cerca de 99% dos analistas previa exatamente, não havia nenhuma alteração, mas houve ali um momento em que houve um entusiasmo bastante grande, porque se nós virmos, os dados da inflação baixaram de 3,4% para 3,3%, ou seja, a previsão de 3,4% houve uma redução, e o Core CPI, que este aqui é mais relevante, passou de 0,3% a 0,2%. Isso levou automaticamente a um pump de Bitcoin. Onde é que eu tenho isso? Tenho aqui, exatamente. Tivemos aqui um pump de Bitcoin, como vocês podem ver aqui, esta subida expressiva, mas logo depois nós tivemos uma queda significativa e voltámos praticamente ao que tínhamos antes do pump. E porquê é que isso aconteceu? Porque o discurso de Jerome Powell não foi um discurso muito otimista. Apesar de dizer que há um corte, que está previsto um corte em 2024 nas taxas de juros, a verdade é que não foi digamos assim, meus amigos, não se preocupem que agora vai ser baixar as taxas a torto e direito, que isto aqui nunca mais vamos ter problemas. Não, ele foi um bocadinho hawkish, mas também um bocadinho dovish, ou seja, ele foi neutral na minha opinião. Portanto, foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas estavam à espera, se calhar, de mais do que uma subida das taxas, uma descida das taxas de juros, e pelos vistos só vamos ter uma descida das taxas de juros. Porém, aquilo que é dito por Jerome Powell, muitas vezes, passado umas semanas ou na reunião seguinte, é alterado. A gente se lembra da negação em que estavam os Estados Unidos relativamente às taxas de juros, a subir taxas de juros e demais, e até que depois finalmente começaram a subir, tal como vimos também no Banco Central Europeu, que demoraram muitíssimo tempo a reagir. Portanto, vamos continuar a acompanhar e ver o que é que aconteceu. Lembrar também que há dados, e aqui podemos ver aqui, que não deixam de ser preocupantes. Por exemplo, estamos a assistir ao desemprego, o desemprego a aumentar, estamos a assistir ao PPI a baixar e, obviamente, com a inflação também a baixar, significa que a economia está a arrefecer. Se a economia está a arrefecer, há sempre aquele risco de termos uma recessão se não houver um equilíbrio nas medidas políticas e económicas americanas. E nós lembramos-nos, nunca podemos esquecer, que nós tivemos exatamente quando tínhamos recessões, que estão aqui a verde, ao mesmo tempo tínhamos esta tal redução das taxas de juros, mas está ligada uma à outra. Portanto, é sempre um fator de suspense, digamos assim, e de grande expectativa, quando nós começarmos a ver esta descida das taxas de juros, se de facto é para evitar uma recessão, que ela já cá está, ou se é para tal denominada soft landing. Toda a gente espera que seja uma soft landing, que os Estados Unidos continuem a crescer, mas que a inflação obviamente esteja controlada, mas muita atenção a esta situação. Até porque o que nós podemos ver em outros, por exemplo, comparando aqui o Nasdaq, há momentos em que há uma relação direta com uma recessão. Por exemplo, vimos isso em 2001, vimos isso em 2008
E aqui, por exemplo, aqui não vimos uma ligeira queda em 2020, mas nada especial. Mas, por exemplo, em 1990, nos anos 90, tivemos exatamente essa correção também do Nasdaq, mesmo que depois continue a subir. Portanto, muita atenção àquilo que vai acontecer. Não vamos estar só a desejar descida das taxas de juros. Convém que a economia mantenha algum equilíbrio para não entrarmos numa recessão que é efetivamente negativa para os mercados. Bem, qual é a previsão? A previsão é que em setembro tínhamos a primeira descida das taxas de juros. Aliás, eu tinha-vos falado do Goldman Sachs, lembram-se aquela notícia que o Goldman Sachs tinha dito exatamente que seria para setembro, e neste momento está-se a apontar exatamente para aí. Ou seja, em julho vamos manter as taxas de juros como estão, e em setembro então vamos ter uma nova descida das taxas de juros. Os analistas, digamos assim, o mercado, ainda acredita numa segunda descida das taxas de juros, mas só para dezembro. Não sei, vamos lá ver o que é que vai acontecer, mas é aquilo que estão a dizer os analistas. E o que é que podemos constatar relativamente a Bitcoin? Bitcoin está, olha lá só para isto, está com tanta consolidação e lateralização que já temos aqui uma série de coisas. A última novidade é que aparentemente estamos a formar uma bull flag, como vocês podem ver aqui por estas linhas brancas. E enquanto nós andarmos aqui, obviamente que eu vou dizer que isto é uma bull flag, porque vimos de uma zona digamos assim, inferior para uma zona superior. Continuamos ainda com aquela resistência diagonal aqui a roxo, depois temos então a resistência deste canal gigante, que já leva muitas semanas, que podemos aqui constatar. Portanto, vamos esperar que Bitcoin se decida, e obviamente que hoje é um dia em que as altcoins estão a sangrar, porque ontem tiveram um pump monumental com aquela expectativa sobre a descida das taxas de juros. Outras notícias: TON inverte Ethereum em endereços ativos diários. Mas esse não é o quadro completo. E porquê? Porque nós estamos a falar das outras camadas, as camadas 2 de Ethereum. Mas se nos centrarmos apenas e só na camada central, é verdade que TON viu mais endereços ativos do que Ethereum em 10 dos últimos 11 dias. E acho que está aqui um gráfico que mostra exatamente isso, e exatamente aqui este cruzamento, como vocês podem constatar. Também dizer que as coisas continuam muito quentes ao nível da política americana, com as criptomoedas ao barulho. E, meus amigos, é verdade, para surpresa de todos, ou não, Donald Trump diz que quer toda a mineração nos Estados Unidos. Extraordinário. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Não faz a menor ideia. Se isso é possível, não. Mas o homem afirmou, portanto é convicto, está naquela tentativa de ganhar votos. Por outro lado, aquele que é um opositor das criptomoedas, claramente declarado, não é? Joe Biden está a planear aceitar doações em Bitcoin e criptomoedas. Se não os consegues vencer, junta-te a eles, porque nós precisamos de dinheiro como da água, como alguém precisa de água para beber. Portanto, Joe Biden, pelos vistos, já começa a pescar o olho também às criptomoedas. Então, se vai pescar o olho às criptomoedas, vamos lá então deixar-nos de conflitos e aprovar isto tudo e aceitar as criptomoedas todas na sua plenitude. Mas é interessante como as coisas mudam quando as pessoas precisam de dinheiro ou quando lhes cheira a dinheiro e a votos. SEC fecha acordo bilionário com a Terraform Labs, mas vítimas de Luna ficam sem compensação. Isto é uma coisa inacreditável que está a acontecer. Ou seja, a SEC estava a processar a Terraform Labs, certo? E foram aplicadas multas no valor equivalente a 3,58 bilhões de dólares em restituição dos 420... Foram aplicados 420 milhões em multas, isso aqui em restituição dos 3,58 bilhões de dólares. Porém, tal como diz Zach Rines da Chainlink e tal como diz Paul Grewal, do diretor jurídico da Coinbase, é de lamentar que aquela entidade que é suposto proteger os investidores americanos não dê prioridade à devolução às vítimas, aos lesados, mas sim para eles ficarem com o dinheiro das multas para financiar a SEC. Portanto, isto de facto é paradigmático da forma como a SEC está a atuar. Muito, muito lamentável. Por fim, dizer que a MicroStrategy vai continuar a comprar Bitcoin, não é novidade. Neste momento estão a arranjar mais 500 milhões para comprar Bitcoin, e independentemente de tudo aquilo que está a acontecer e vai acontecer, uma coisa é certa: o shock de supply neste momento já começa a acontecer. Reparem, enquanto os mineradores produziram cerca de 4.462 Bitcoins nos primeiros 10 dias de junho, os ETFs americanos compraram 23.273 Bitcoins no mesmo período. A diferença entre essa oferta e a procura é de 5,2 vezes, e só estamos a falar dos ETFs. E assim vai o mundo das criptomoedas, meus amigos. Beijinhos, abraços e até uma próxima.